A prova é longa, técnica, são 4 trabalhos bastante técnicos. Eu mencionei que os trabalhos não foram publicados, mas nessa altura já existem livros em que a prova é apresentada com algum detalhe. Está fora de questão aqui fazer uma apresentação detalhada, obviamente, mas é possível dar uma ideia de como é que começa a estratégia. Essa estratégia foi formulada no início dos anos 80 pelo Richard Hamilton, que propôs a seguinte ideia: começar com uma variedade qualquer de dimensão 3, fechada. E uma variedade arbitrária tem curvatura variável, tem lugares onde ela é mais curva, lugares onde é menos curva. Introduzir um mecanismo para aumentar a curvatura onde ela é pequena e diminuir a curvatura onde ela é grande. Tentar uniformizar a curvatura, deformar a variedade, uniformizando a curvatura, com a ideia de que, se a gente fizer isso com cuidado, ela evolua na direção de uma variedade com curvatura uniforme, com curvatura constante. E variedade com curvatura constante é a esfera. Acabou. Essa é a ideia. Alterar a curvatura da variedade para torná-la uniforme. Para ilustrar essa ideia, eu vou mostrar alguns filminhos. Os primeiros que eu vou mostrar, eu roubei da página do Kurt McMullen. O último é de um senhor chamado Robert Sinclair, é um programa que o meu colega lá do INPA, Luiz Henrique Figueiredo, me ajudou a compilar e a rodar. Então, vamos ver em ação essa ideia. Vamos começar com esse exemplo aqui. Aqui vocês têm uma variedade de dimensão 1, uma curva. E vocês notam que tem lugares onde ela é quase reta, como aqui, e tem lugares onde ela é bastante curva. Em alguns lugares a curvatura é positiva, como na ponta das pétalas, e em outros lugares a curvatura é negativa. Nós vamos fazer evoluir, segundo uma lei precisa, que daqui a pouco eu vou descrever, vamos fazer evoluir a curva de modo a homogeneizar a curvatura. Terminou uma esfera. Funcionou. Vocês querem ver de novo ou tá bom? Tá bom, né? Vamos ver um exemplo um pouquinho mais complicado. Essa curva aqui. Eu afirmo que ela é equivalente a uma esfera unidimensional. Esfera unidimensional é um nome pomposo para círculo. Eu afirmo que ela é equivalente a uma esfera unidimensional. Vamos ver por que é. Porque eu aplico esse princípio de homogeneizar a curvatura, regiões com curvatura negativa vai aumentando, regiões com curvatura muito alta vai diminuindo. E aí termina numa esfera. Claro que é mais complicado computacionalmente fazer isso com variedades de dimensão maior, mas em dimensão 2 ainda dá para fazer. Esse exemplo aqui, esse filminho foi feito com um programa que eu não vou poder rodar porque ele é um executável do Windows, mas no filminho dá para ver o programa em ação, o princípio em ação. Então aqui vocês têm uma superfície, uma variedade de dimensão 2. Eu vou aplicar esse mecanismo de homogeneização da temperatura, perdão, me enganei, da curvatura. E vamos ver o que acontece. Vocês estão vendo que ali tem curvatura negativa, aqui no meio. Aqui está curvatura alta, aqui é quase zero a curvatura, tem uma transição onde é zero mesmo. Deu para entender o que está acontecendo? O programa para em algum momento por razões computacionais. Deixa eu voltar ao início. O início, a superfície original é aquele alter meio gordinho, tá? Com uma parte côncava, parte convexa. Essa superfície aqui. Esse é o início. E o que a gente vê é que aqui onde a curvatura é negativa ela vai aumentando para se tornar zero e depois positiva. Aqui vai diminuindo e a superfície evolui na direção de se tornar uma esfera bidimensional. Então é um programa que que permite brincar com a superfície original, experimentar vários casos. E em todos os casos se observa esse tipo de comportamento. Talvez vocês tenham notado outra coisa, não sei se deu para notar, deixa eu rodar mais uma vez. O alter no início é bem gordão, é grande.
E não sei se vocês conseguem notar que à medida que o tempo vai passando, ele vai se desmilinguindo, vai ficando menorzinho. No final, se eu deixasse rodar o programa até o final, e essa é uma das razões que a gente tem que parar o programa, ele iria virar uma bolinha pequenininha, pequenininha, bem redondinha, pequenininha e desaparece. Claro que vocês nunca viram uma coisa como essa, nunca ouviram falar de um fenômeno como esse, mas talvez daqui a pouco eu consiga convencer que já ouviram falar de um fenômeno como esse. Então, qual é essa ferramenta matemática que é usada, em particular, que foi programada nesses programas aqui para obter essas figuras? Então, só voltando à estratégia, a ideia é que se a variedade com a qual a gente começa, eu não vou mostrar filminhos com variedades em dimensão 13, vocês entendem por quê, que é complicadíssimo de projetá-los numa tela bidimensional. Mas a ideia é que se a gente começar com a variedade de dimensão 3 simplesmente conexa, do mesmo modo que a gente viu acontecer em dimensão 1 e em dimensão 2, a gente deveria convergir para a esfera tridimensional. Antes de comentar qual foi o êxito dessa ideia, quero observar que há um teorema que diz que em dimensão 2, para superfícies, essa estratégia sempre funciona. Esse foi o próprio Hamilton quem provou. Quer dizer, se a gente começa com uma superfície simplesmente conexa e usa esse método de homogeneização da curvatura, ela converge, a superfície se deforma até a curvatura constante, portanto até a esfera S2. Como é que é formulado? Essa é a primeira fórmula que eu vou apresentar e a penúltima. Como é que é a formulação exata? Qual é o instrumento? Bom, isso é chamado fluxo de Ricci, que é essa equação. Esse G e J é o tensor de métrica. Acho que eu tenho direito de falar isso no Instituto de Física, é o tensor da métrica. Daquele lado está o tensor de curvatura de Ricci. E o fluxo de Ricci é essa equação aqui que diz que à medida que o tempo passa, a gente altera a métrica de acordo com essa equação diferencial. G e J é a métrica, R e J é a curvatura de Ricci e T é o tempo. Por que eu fiz questão de mostrar essa equação que é, como eu falei, a primeira e a penúltima que eu vou mostrar? Fórmula. É para fazer duas observações. Primeiro, que essa equação aqui é uma parente de uma equação que vocês todos conhecem, que é famosa aqui em física matemática, que é a equação do calor. A diferença é que a equação do calor é uma equação linear e essa é uma equação não linear. Mas é só essa a diferença. Há pouquinho eu cometi um lapso e falei em homogeneização da temperatura, e agora vocês entendem porque que eu cometi o lapso. É que o que o fluxo de Ricci, essa equação, faz é o mesmo que a equação do calor faz. A equação do calor diz que se eu tiver um objeto com temperaturas, partes do objeto estão a temperaturas diferentes, o que acontece? O calor flui da região mais quente para a região mais fria e depois de um tempo o objeto fica com temperatura constante, uniforme. Troquem a palavra temperatura pela palavra curvatura e vocês têm exatamente o mesmo comportamento para o fluxo de Ricci. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que o tensor de Ricci que aparece aqui, esse R e J, é um velho conhecido da teoria da relatividade. Só pequena aula de revisão. A equação de campo da teoria da relatividade geral é essa equação aqui. Eu não sei se essa é a notação que vocês estão mais habituados, mas aqui está o tensor de massa e lá do outro lado está o nosso familiar tensor de curvatura de Ricci. Então, essa equação é, de pleno direito, uma equação da física matemática por várias razões. Conexões com a física matemática são evidentes. Agora, de fato, nem Hamilton nem Peterman usaram esse fluxo de Ricci exatamente desse jeito. E deixa eu explicar por quê. É que vocês viram no filminho há pouco, quando a gente faz... O filminho foi feito com essa equação, tá? E o que aconteceu? Aquele altar gordão que nós tínhamos no início foi diminuindo, 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 e se eu tivesse deixado o filme rodar até o final, ele viraria um ponto. O fluxo de Ricci não preserva o volume dos objetos. De fato, ele tem tendência a encolher os objetos. Então, o que é usado, está aqui uma representação,
A gente começa com uma superfície qualquer, aplica o fluxo de Ricci, ela vai ficando uma variedade qualquer, ela vai ficando cada vez mais redondinha, mas vai ficando cada vez menorzinha também. Isso é chato, desaparece a superfície. Então o que o pessoal faz? Altera a lei e acrescenta um terminho ali. Essa é a minha anotação, meio de provocação, que é chamada constante cosmológica, tá? Para impedir que o universo colapse. Eu não preciso explicar a piada a esse público, né? Então, isso aqui é chamado fluxo de Ricci normalizado, com um termo adicional para impedir a expansão, no caso, a contração do universo no qual a gente está trabalhando. Tá? E é com esse fluxo aqui que se trabalha de fato. Essa é a última fórmula que eu vou mostrar. Então, esse programa, essa ideia foi formulada no início dos anos 80, final de 70, início de 80, pelo Richard Hamilton, que é esse senhor aqui. Formulou o programa, provou casos particulares, em particular provou que para variedades fechadas simplesmente conexas com curvatura de Ricci positiva, esse esquema funciona. Então, provando, portanto, uma parte da conjectura de Poincaré com essa hipótese adicional de curvatura de Ricci positiva, que depois se verificou que é uma hipótese muito forte, mas que fazia o argumento funcionar. Ele está numa paisagem com praia e tudo mais ao fundo, que é uma pessoa que gosta das coisas boas da vida, famoso por sua lista de namoradas, enfim. E o que talvez explique por que ele está tão ansioso para ganhar esse $500 milhão. Bom, para terminar, o que ficou, que era a maior parte, o que ficou depois desse teorema do Hamilton sobre a curvatura de Ricci positiva? Quando a curvatura de Ricci não é positiva, há problemas nessa estratégia. E o principal problema é que a figura é muito mais complicada do que os meus filminhos podem dar a entender. O fluxo de Ricci pode levar à formação de singularidades. Vou explicar o que acontece. Por exemplo, aqui eu começo com essa variedade. Tem que pensar que estamos em dimensão 3, tá? E à medida que ela evolui, pode aparecer um ponto como esse. Isso é uma singularidade. E a partir daí a variedade se destrói. Essa singularidade em particular, se chama o pescoço, não é problemática. Mas há outras coisas mais problemáticas que poderiam acontecer. Hamilton batalhou durante anos com uma singularidade mais complicada que ele chamava o charuto. E aí Perelman provou que o charuto nunca acontece. E esse foi um dos passos principais para resolver o problema. Então, a contribuição, isso é meio injusto, resumindo uma única transparência, a contribuição de um cara que resolveu a conjectura de Poincaré, mas é isso que eu vou fazer, essa injustiça que eu vou fazer. O que Perelman fez foi como modificar o fluxo de Ricci, isso se chama fluxo de Ricci com cirurgia, de modo a garantir que as singularidades que aparecem são todas... Não dá para evitar singularidades, mas dá para garantir, por exemplo, que o charuto não acontece, que, enfim, dá para garantir que o tipo e o número de singularidades que ocorrem não é muito complicado, evitar os piores tipos de singularidades e manter o fluxo fluindo sob controle, de modo a ainda fazer a ideia funcionar. Fazer isso dá muito trabalho, implica introduzir novas técnicas matemáticas que foram, de fato, uma revolução na área de geometria diferencial. E talvez o melhor de tudo é que, ao fazer isso, ele provou um resultado mais forte do que a conjectura de Poincaré, que se chama conjectura da geometrização. Essencialmente, isso para ser muito rápido aqui, que eu já acabei meu tempo, essencialmente provar a conjectura da geometrização de Thurston corresponde a completar o problema da classificação de todas as variedades de dimensão 3. Então, para resumir, no que diz respeito ao problema da classificação, é um exercício em dimensão 1, é um teorema clássico em dimensão 2, é uma consequência do teorema dos métodos do Perelman em dimensão 3 e é impossível em dimensão 4 ou maior. Tá? A conjectura da geometrização não é exatamente a mesma coisa que a classificação, mas é muito perto. Para todos os efeitos, para a maior parte dos efeitos, corresponde a uma classificação das variedades de dimensão 3. Bom, eu vou parar por aqui. Obrigado.